Dois dedos de conversa. Todos os dias. Dois dedos de conversa. Uma rúbrica de João Figueiras e convidados. Na Alvor FM. Hoje vamos falar do desporto de terreno, mais concretamente do futebol, como todos vocês sabem. Por isso, falamos com o nosso jornalista de serviço do Record, o Armando Alves, que volta e meia nos visita. Bom dia, Armando. Qual é o tema hoje que nos trazes aqui? Olá, cumprimentos a todos os que nos estão a ouvir. Vamos falar naturalmente de futebol, mas vamos dar umas pinceladas também da religião. Isto a propósito de quê? Das jornadas da juventude, que são realizadas em Lisboa, que estão envoltas em grande polémica, e a dado ponto li e ouvi que o retorno será de cerca de 300 milhões de euros e que isso justificará todos os gastos que estão a ser feitos. Não me parece que seja assim, é a minha opinião pessoal, até porque isso traduz uma comercialização da religião que, quanto a mim, não fica bem a todos os envolvidos. Ainda mais quando há por ali muitos ajustes diretos, muitas contas mal explicadas, enfim, aquelas coisas à portuguesa. E quando olhamos para retorno, importa reparar também naquilo que o futebol, tantas vezes acusado de movimentar milhões, de se pagar salários que não fazem sentido, e há que respeitar a opinião, naturalmente, de quem pensa assim, mas a verdade é que é uma das indústrias do país que mais retorno proporciona. E se olharmos agora neste mercado de transferências, nesta janela de janeiro, reparamos que estão jogadores do mercado português a sair para outros mercados por mais de 100 milhões de euros, outros por 70, 60, outros por 30, e desde há muitos anos a esta parte, o saldo entre entradas e saídas tem sido francamente favorável ao futebol português, que é uma indústria que consegue ter, de facto, resultados positivos nesse deve e haver entre o que se compra lá fora, e compram-se passes de jogadores, não se compram jogadores, como muitas vezes se diz, o que é adquirido é o direito desportivo desse jogador, e depois vendemos esse mesmo direito desportivo por valores mais altos, uma vez que o nosso futebol consegue promover, consegue capacitar jogadores que vêm de mercados como o Brasil, a Argentina, o mercado africano, e depois eles passam para campeonatos da primeira linha do futebol europeu. Estamos a falar da Inglaterra, França, Itália, Espanha, por valores consideráveis. Isso acaba por depois traduzir em mais-valias e o futebol, que representa cerca de 3% do PIB nacional, é uma das indústrias, comparativamente com outras mais ou menos da mesma dimensão, é uma das indústrias mais rentáveis do país. E é bom que as pessoas tenham a noção disso, porque muitas vezes fala-se sem conhecimento de causa, que é um gasto, é um dinheiro perdido, é um dispêndio. É verdade que há muita coisa errada no futebol português, como há em muitos outros setores da nossa vida, mas também é verdade que há muita coisa boa e que se trabalha bem. Temos excelentes treinadores, temos uma grande capacidade para promover jovens talentos em jogadores de enorme talento, dando-lhes o upgrade que lhes faltaria e que eles adquirem aqui em Portugal para depois chegar a clubes de renome. E, portanto, tudo isto, numa altura em que fechou o mercado de janeiro, deve ser realçado pela importância que efetivamente tem, por tudo aquilo que representa para o nosso desporto e também para a economia nacional. E é bom falarmos destas coisas comparativamente com outros fenómenos e outras atividades da economia portuguesa, em que os problemas são muitos, em que as dificuldades são muitas, em que não há retorno, felizmente, no futebol, com tudo aquilo que se apregou de mal e que por vezes de facto acontece, jogos polémicos, negociatas que não são bem claras, um monte de coisas que não deveriam existir, mas a verdade é que, apesar de tudo isso, é uma indústria rentável, é uma indústria que dá prestígio, dá nome ao país, e basta ver os desempenhos dos nossos jogadores além fronteiras, os jogadores portugueses e também os estrangeiros que saem do futebol português e que depois conseguem alcandorar-se a planos de destaque em campeonatos por esse mundo fora.
Digamos que nos últimos anos o futebol português, e falando dos clubes grandes, o Porto, o Sporting e o Benfica, têm sido plataformas de lançamento para jogadores que eram simplesmente desconhecidos e que vão jogar para grandes clubes europeus. Sim, e mesmo outros clubes que não tinham as portas dos mercados internacionais abertas, agora já é normal assistirmos a transferências de jogadores de clubes do meio da tabela e até da parte baixa da classificação para campeonatos de relevo, o que traduz uma afirmação notável do futebol português, o que traduz também, sobretudo, e do meu ponto de vista, e apesar de todas aquelas coisas negativas que falamos assim pela rama há pouquinho, traduz também a qualidade de alguns projetos que são desenvolvidos aqui em Portugal e, sobretudo, a qualidade do treinador português. Exatamente. É hoje um treinador afamado e reconhecido nos 4 cantos do mundo. Ainda há dias vi com muito orgulho e com muita satisfação a disputa da Supertaça do Brasil, a Supercopa, como se diz no Brasil, entre o Flamengo e o Palmeiras, com 2 treinadores portugueses, um em cada lado, um espetáculo de enorme qualidade e também vendo os nossos patrícios serem elogiados por aquilo que levaram de bom para o futebol brasileiro. E no último Mundial fomos o único país com 2 treinadores portugueses, não é? Com 3. Fernando Santos, o Carlos Queiroz e o Paulo Bento. Exatamente, faltou-me o Carlos Queiroz. No Irão e o Paulo Bento na Coreia do Sul. E todos eles já arranjaram colocação. Portanto, na Polónia o nosso Fernando Santos e o Paulo Bento, não sei se também já arranjou emprego em alguma seleção. O Paulo Bento ainda não está ainda não está, mas estará em breve. E isso traduz muito aquilo que é a realidade atual do futebol português, em que temos gente muito capacitada e temos mostrado que somos capazes de fazer as coisas bem feitas com um pouco mais de organização, com menos casos, com melhores estruturas também, porque há muitos clubes que têm ainda estruturas deficientes, sobretudo na formação. Basta olharmos aqui, por exemplo, para o caso do Portimonense, que está agora a construir mais um campo sintético, mas a verdade é que em muitos dias da semana são várias as equipas que têm que repartir o mesmo campo. Aquilo, em dados momentos, sobra ali um quarto de campo para cada equipa, o que torna muito difícil desenvolver o trabalho necessário nas escolas de formação. Mas são esses problemas que têm que ser ultrapassados para se poder fazer cada vez mais e melhor, numa altura do ano em que as pessoas olham também para as classificações das nossas equipas, para perceber aquilo que o mercado de inverno pode ter trazido. O Portimonense foi o clube que mais contratou em janeiro, e agora eu costumo olhar para estas questões como, vieram muitos, vamos ver de facto todos na prática as coisas quais vão são os esforços, não é? Exato. E portanto isso serão os resultados a ditar. Ainda muito cedo, chegaram alguns jogadores já com algum prestígio, chegaram outros jovens, chegaram outros que são... Será que vamos entrar no campeonato dos aflitos? Não? À exceção normalmente dos 4 grandes e mais uma outra equipa que acaba por surpreender e por andar um pouco ali por cima, todas as outras lutam apenas e só pela manutenção. E, portanto, o Portimonense é uma delas, e nas últimas épocas tem sido difícil, tem sido apenas nas jornadas finais que o Portimonense tem alcançado os seus objetivos. Vamos esperar que nesta temporada as coisas possam ser mais tranquilas, embora se diga que a equipa começou muito bem, andou lá pelo 5º e 6º lugar nas primeiras jornadas e depois tem vindo a cair e está agora numa situação já de alguma forma preocupante. Esperemos que alguns destes reforços deste mercado de inverno acabem por se afirmar e por ajudar a equipa e também por ajudar a que o projeto da SAD continue a crescer, porque grande parte do projeto da SAD do Portimonense passa pelo desenvolvimento de jovens, pelo crescimento de jovens e pela sua venda depois, pela venda dos passos dos jogadores para outros mercados, como já sucedeu com o Beto, que foi vendido pela Itália, o Fali Candé, que foi vendido para a França e vários outros, e esperemos que também aí alguns destes jovens mostrem qualidades suficientes para não apenas ajudarem o Portimonense esta temporada, como em ocasiões futuras, em temporadas futuras, a render também mais valias que possam sustentar um projeto profissional que aqui é desenvolvido, uma vez que
as receitas são fundamentais para manter em atividade duas equipas profissionais, a equipa principal e o Sub-23, e também um conjunto de infraestruturas notáveis. Portimão, para o futebol profissional, já tem condições muito, muito boas. O relevado do estádio municipal é excelente. As condições de treino no estádio Dois Irmãos, incluindo o centro, um hotel que lá existe, incluindo um conjunto de apoios fantásticos, e depois no autódromo, a norte do autódromo, está a crescer também um complexo desportivo que futuramente vai dotar Portimão e o Portimonense de condições invejáveis para o desenvolvimento de um projeto na área do futebol profissional. E, portanto, é importante que as pessoas olhem também para estes gastos, para tudo isto como um investimento. Só nos faltam os resultados. Sim, mas não se pode ter tudo claro. solneira e chuva no Naval. É uma coisa que acontece muito raramente. E, portanto, primeiro há que semear para depois colher. E são coisas que não se conseguem. Queremos que o nosso Portimonense continue na Primeira Liga, não é? Sim, queremos que continue na Primeira Liga, que estenda o pé também à medida do lençol para que o projeto seja sólido, porque precisamos de palco, precisamos de um bom palco, como o Papa vai ter nas Jornadas da Juventude, mas precisamos de um palco que seja sustentável dentro dos recursos que existem e que não haja o risco daquilo vir depois para aí abaixo. Muito obrigado, Armando Alves, pela tua sempre preciosa colaboração. Um abraço, até uma próxima. Cumprimentos a todos. 2 dedos de conversa. Todos os dias. 2 dedos de conversa. Uma rúbrica de João Figueiras e convidados. Na Alvor FM.